Nicola, como é que está a questão do Transerban do Timão e o atacante americano? Boa, ótima oportunidade que o Paulo Vinícius Domingues nos dá. O Corinthians fechou ontem com o Boston River, que é do Uruguai, a contratação de um atacante, ele, para falar a verdade, ele é argentino, né? Mas ele acabou nascendo em Miami por conta dos pais. Só para trazer todos os detalhes dessa história, Agustín Anello. Os pais argentinos se mudaram para Miami e foi lá que, 23 anos atrás, nasceu o atacante que vai ser reforço do Corinthians. Corinthians e o Boston River têm um acordo fechado, tá? E esse acordo só depende, e a inscrição do atleta só depende do fim do Transerban. Então, como é que o Corinthians se salva do Transerban? Fazendo pagamento de 33 milhões de reais ao Santos Laguna. O time mexicano já deixou bem claro que não aceita parcelamento. Eles querem o dinheiro à vista. Primeira proposta do Corinthians havia sido de 30% da grana à vista, o Santos Laguna recusou. O Corinthians aumentou para 50%, o Santos Laguna recusou. Houve uma última tentativa do Corinthians de pagamento de 70% dessa dívida à vista. 23 dos 33 milhões de reais, e a resposta também foi não. Então, o Corinthians vai tentar nessa semana que entra o pagamento dos 33 milhões de reais para a queda do Transerban. Importante lembrar que a janela de inscrições no Brasil se encerra em 2 de setembro, tá? A partir daí, os clubes ficam impedidos de trazer novos atletas. O Fabinho Soldado corre enorme risco de demissão no Corinthians. Nessa segunda-feira tem a eleição para presidente, o Osmar Stabile concorre pela situação, o Rox Tadini é candidato de oposição e o André Castro surge como uma terceira via. Os três candidatos não querem a manutenção do Fabinho. E a interpretação é de que o Fabinho Soldado fez muitas escolhas equivocadas em relação a reforços, tem pouca gestão sobre o grupo e, mais do que isso, ele é a cara do Augusto Melo, presidente que foi afastado, foi empichado, né? Então, assim, independente de quem vencer amanhã, a tendência é que o Fabinho Soldado, na primeira sequência ruim de resultado, seja demitido. O Ismael Barbosa quer saber quem é o brasileiro com quem o Timão negocia. Deixa eu mandar uma mensagem para o empresário do Luizão. Eu fiquei com a desconfiança. Meu amigo, boa noite. Tudo bem por aí? Por que eu estou desconfiando que é o Corinthians? Porque enquanto atleta do Oeste, antes da rescisão, o Luizão, ex-zagueiro do São Paulo, já havia sido alvo do Corinthians, do Palmeiras e do Vitória, em outro momento, em outras janelas, enfim. E o negócio acabou não avançando porque os três queriam o jogador por empréstimo e o West Ham só aceitava negociá-los em definitivo, tá? Trazer mais uma resposta aqui. Mandei mensagem para o Wagner, que é o representante do Luizão, zagueiro ex-West Ham, rescindiu o contrato durante a semana. Só para vocês entenderem, né? O Corinthians contratou o Anello, que é um atacante argentino /americano, e tem negociação com um brasileiro, uma negociação bastante avançada. Perguntei para o Wagner aqui durante a live, passando para saber se o Corinthians fez proposta. Boa noite, não me procuraram essa janela ainda. Então, não é o Luizão, tá? Esse jogador brasileiro com quem o Corinthians tem negociações avançadas não é brasileiro. Esse jogador brasileiro acertado com o Corinthians não seria o Vitor Sá ou o Caio César? Renilson, o Caio César tem negociações no momento com o Cruzeiro. Sobre o Vitor Sá, o que pegava é que o Krasnodar estava pedindo 5 milhões de euros, né? Valor absurdo para um jogador cujo contrato se encerra em 1 ano, tá? Nicola, como é que o Corinthians está contratando se não pode inscrever por causa do Transerban? Severino, o Corinthians só vai poder inscrever se resolver o Transerban. É uma maluquice, né? Você contratar antes de resolver, mas se está contratando, dá para imaginar que os caras já tenham a solução para esse Transerban. Matheus Cavalcante, Café do Setorista disse que já tem 3 propostas pela Arena do Corinthians. Sabe os valores e quanto você acha que vale o nome da Arena? Matheus, eu contei, sei lá, coisa de 2 semanas atrás, fui o primeiro a falar até, eu acho que foi assim, acho que o Luiz Sabiani contou que a multa da Arena, da Neoquímica Arena, a multa dos name rights do estádio do Corinthians cairia de 180 para 70 milhões em setembro. Aí eu conversei com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, ele falou, Nicola, a gente tem 2 propostas, as negociações estão acontecendo, e se realmente a gente tiver ofertas que valham muito a pena, a gente vai requerer a quebra do contrato no mês de setembro. Por que ele pode estar falando, o meu amigo do Café do Setorista pode estar falando em 3 propostas? Porque já se noticiou que a Hypera Pharma, que é a dona da Neoquímica Arena, da Neoquímica, no caso, não da Neoquímica, que é a dona da Neoquímica, está disposta a cobrir ofertas. Então, quando o Samir diz que há 3 propostas, acho que faz bastante sentido, tá? A possibilidade de renovação
da Hypera Pharma, em nome da Neoquímica, e além dessas outras duas empresas. É meio que fato que o Corinthians, nos próximos dias, vai trocar o seu name rights. Ele deve esperar o mês de setembro, quando a multa cai, e a melhor proposta é que vai acabar acertando e garantindo esse acordo, tá bom? Boa noite. Ano passado, o Corinthians teve uma renda bruta aproximada de 1,2 bilhão. Hoje lidera o ranking de clubes que mais devem no Brasil, 2 bilhões. Por que o clube não consegue pagar suas dívidas? Porque gasta muito, Cícero. O Corinthians, por exemplo, gasta só com o Memphis Depay 6 milhões de reais por mês. O Corinthians tem uma dívida de 2,5 bilhões, e essa dívida de 2,5 bilhões deve gerar, só com juros da dívida, um custo anual de uns 500 milhões de reais. Então, cara, por mais que você arrecade demais, você gasta muito, e aí a conta não fecha, tá bom? Quem é o favorito amanhã na eleição do Corinthians? Ricardo de Freitas Gomes. Ricardo, eu te diria que hoje, com alguma vantagem, com uma leve vantagem, é o Osmar Stabile. Eu acho até que a vitória por 3-2 do Corinthians contra o Vasco ajuda o Stabile. Se tivesse perdido na zona do rebaixamento, ainda mais ameaçado, talvez os membros do Conselho Deliberativo fossem amanhã para a reunião para tentar mudar o cenário, né? Mas a vitória ajuda. Então, eu acho que o Stabile é levemente favorito. O Antônio Roque Cittadini é o segundo candidato com mais chances, e correndo muito por fora aparece o André Castro, que é aquele candidato cuja promessa é aportar 5 bilhões e meio de reais. Nicola, boa noite. Ainda sobre a terceira proposta para derrubar o Santos Laguna, para derrubar o transfer, né? Pois é, Brunão, o Corinthians já chegou aos 70% do valor à vista e não conseguiu fechar acordo. Erivaldo da Silva, Nicola, ele está em Recife. Tem alguma boa do Corinthians? O Corinthians não tem um dia de paz. É uma verdade. É uma verdade. Mas acho que a partir da eleição de amanhã as coisas devem dar uma melhorada, tá? Imagino que elas devem ficar menos tumultuadas, menos turbulentas. Amanhã o Corinthians fecha a última página dessa triste passagem do presidente Augusto Melo, que foi empichado e agora vai responder os seus crimes na justiça. Bora fechar o vídeo com informação importante. Memphis Depay pode trocar o Corinthians por Real Oviedo da Espanha ou Pachuca do México. Especulações que surgiram na noite dessa sexta-feira. Primeiro, na Espanha, uma conta que segue o Oviedo, time que acaba de subir da segunda para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, afirmou que Memphis Depay era o grande nome dos sonhos do Oviedo. E o time contaria com a ajuda e o suporte do grupo Pachuca, que é dono do Oviedo, para a contratação do atleta. Negociações em andamento. O Oviedo pagaria os 10 milhões de euros da multa rescisória, o Corinthians ficaria com metade desse valor, ou seja, 5 milhões de euros, e o Memphis Depay a qualquer momento poderia ser anunciado como reforço do clube espanhol. Confesso que vi com desconfiança, até porque o Oviedo não tem capacidade financeira para fazer um investimento de 6 milhões de reais por mês. Esse é o custo do atacante holandês ao Corinthians. Certamente o Memphis Depay não deixaria o Corinthians para receber menos em outro clube. Depois surgiu a especulação de que o Memphis não iria para o Oviedo, mas sim para outro clube do grupo Pachuca, onde só para vocês entenderem, o grupo Pachuca, que é comandado por Jesus Martínez Patiño, um dos caras mais ricos do México, ele comprou 30 anos atrás o Pachuca, e a partir daí foi comprando uma série de outros clubes, o Leão no México, o Everton no Chile, o Oviedo na Espanha, enfim, ele hoje é dono de um conglomerado de clubes, e o time com quem ele tem maior relação é justamente o Pachuca, o primeiro clube que ele comprou e do qual ele é torcedor fanático. E aí que o Memphis não iria para o Oviedo e sim para o Pachuca. Consultei uma pessoa do Corinthians, essa pessoa afirmou que o Memphis chegou a contar que foi procurado pelo pessoal do Pachuca, agradeceu o contato, mas assegurou que vai preferir continuar no Brasil, está adaptado por aqui e pretende cumprir seu contrato com o Corinthians, mesmo diante de alguns atrasos em pagamentos de bônus e salários. Então, acaba-se qualquer preocupação sobre a possibilidade de Memphis Depay deixar o Corinthians, atacante holandês que voltou a trabalhar com bola nessa sexta-feira e deu esperança de que possa ter seu retorno antecipado para a partida da próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama, contra o Atlético Paranaense, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Quero fechar o vídeo para falar sobre Hugo Souza, repercutindo uma informação publicada na Europa e dá conta de que o Hugo Souza interessa a um time do futebol italiano. Ekrem Konur, jornalista turco,
que está muito habituado a falar sobre mercado, assegurou que existe um time italiano disposto a contratar o Hugo Souza e que a proposta geraria na casa dos 8 milhões de dólares ou 43 milhões e meio de reais. Comecei a estranhar essa história quando eu vi que a proposta geraria na moeda americana, de dólar. Em geral, negócios envolvendo clubes italianos e brasileiros teriam a moeda europeia, o euro, como a moeda balizadora. Enfim, fui consultar uma pessoa que trabalha com o Hugo Souza para entender se houve uma consulta, proposta, se tem negociação, se o Hugo Souza pode mesmo deixar o Corinthians. A pessoa assegurou que não existe qualquer conversa do futebol italiano nesse momento, em que o Hugo Souza está absolutamente realizado vestindo a camisa do Corinthians e vai permanecer no clube. Essa pessoa falou, pode garantir para o torcedor corintiano que o Hugo não sai. Jogador que havia sido comprado do Flamengo por 7 milhões e 300 mil reais, esse valor inclui a compra dos direitos econômicos, 1,5 milhão de reais de multa, porque ele foi utilizado em jogos contra o Flamengo, além também de um empréstimo, né? 7 milhões e 300 mil que garantiram 50% dos direitos econômicos. O Hugo tem 10% do valor de uma venda futura, os outros 40% seguem vinculados ao Flamengo, perdão. Hugo Souza, que nesse ano tem 39 partidas disputadas e 36 gols sofridos. A crise no Corinthians só não foi maior depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, porque o Corinthians acabou contratando o Hugo Souza, que deu super conta do recado. Só para arrematar em relação ao Timão, contar que a renovação de contrato de Gui Amorim, atacante da base, que existia o risco de que o Corinthians perdesse, como aconteceu com o Cauê Furquim, essa renovação está praticamente encaminhada e o Corinthians vai ficar com o Gui Amorim, uma preocupação a menos para o presidente Osmar Stabile. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Duílio Monteiro Alves, um dos piores, se não pior, presidente da história do Corinthians. Ele voltou à mídia, tudo por causa de uma investigação do Ministério Público de São Paulo, que suspeita que o Corinthians, da gestão do Duílio, manteve relação com uma empresa de fachada. Esse episódio aconteceu entre 18 e 31 de outubro de 2023 e envolve um supermercado, um mini mercado chamado Oliveira. Só para vocês entenderem, durante esse período de 18 a 31 de outubro de 2023, esse mercado emitiu 7 notas fiscais para o Corinthians, que totalizaram R$ 32.580. Depoimentos colhidos na semana passada pelo Ministério Público reforçaram as suspeitas do MP. O promotor do caso ouviu o atual dono do mercado e um ex-proprietário. Ambos afirmaram que forneceram marmitas e confirmaram a autenticidade das 7 notas, mas não souberam dizer como chegaram até o Corinthians, nem com quem eles negociavam. E de lembrar que o Duílio Monteiro Alves justificou a falta de títulos do Corinthians durante a sua gestão, porque ele estava colocando as finanças em ordem. Depois a gente descobriu o verdadeiro caos em que o Timão se meteu. Dá para dizer que o Duílio vai de mal a pior. Só para completar sobre o Corinthians, contar que José Martínez deve precisar de 1 mês para voltar a jogar pelo Timão. Ele está passando por uma cirurgia por conta de uma fratura na mão. A saideira a respeito do Corinthians, o Timão vai ficar com 638 mil reais da venda de João Vitor, zagueiro formado no clube, para o CSKA. Ele pertencia ao Vasco da Gama. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.